Já. Boa noite a todos os participantes do Lacera Manaus 2020 que nos acompanha pelo canal do YouTube. Nós estamos começando a nossa última atividade do dia com uma conferência internacional que traz como temática questões sociocientíficas na educação e ciências, aportes nas metodologias ativas de ensino. Para proferir essa palestra, nós temos como convidada a professora doutora Diana Parga, que é da Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. A professora, ela tem larga experiência na área de ensino, ela é formada em Biologia e Química pela Universidade de Tolima, possui mestrado em Docência da Química pela Universidade Pedagógica Nacional e doutorado em Educação para a Ciência na Unesp de Bauru. Professora, além de todo esse currículo, possui 23 artigos publicados, 23 livros publicados ou organizados por ela e participou de 3 capítulos de livros. Participou da escrita de 3 capítulos de livros. Com isso, eu gostaria de, professora Diana, de dar as boas-vindas ao nosso evento, Lacera Manaus, já agradecendo em nome da comissão por você ter aceitado o nosso convite de participar do nosso evento. Saudações desde o Brasil, e eu gostaria de passar a palavra para que a senhora possa falar e começar a sua palestra. Obrigada, professora Ercília. Muito agradecida pelo convite para ser parte deste evento tão importante, o 7º Simpósio Lacera Manaus, que tem por temática as metodologias ativas e o STEAM para o desenvolvimento científico e tecnológico na Amazônia. Eu primeiro quero agradecer à doutora Josefina Barrera Caliu e mesmo a professora a doutora Ercília Monteiro por esse convite. A ideia é um pouco compartilhar justamente os trabalhos que desde a perspectiva do grupo de pesquisa no qual eu estou fazendo os trabalhos, na perspectiva das questões sociocientíficas. E nessa relação, nos aportes nas metodologias ativas de ensino. As duas são temáticas bem importantes e bem interessantes neste momento que todos estamos passando. Então, agradecer à comissão organizadora do evento, a todos aqueles que estão e observarão o vídeo no dia 6 de novembro, e poder, então, entrar seguramente depois em contato a partir das questões que eu vou colocar aqui. Então, agradeço, professora Ercília. Que eu quero apresentar neste momento um pouco dois aspectos que são centrais, o assunto das metodologias ativas de ensino, mais focadas dentro do contexto das chamadas questões sociocientíficas em relação com a educação em ciências e com o ensino de ciências. Então, o primeiro aspecto para eu colocar é o assunto que tem a ver com as características dessas metodologias. Quando nós observamos um pouco quais são essas relações que estão aí sendo colocadas. Inicialmente, podemos ver uma relação do docente, dos alunos, do contexto, digamos, real do mundo no qual os alunos, os professores, a escola, todos eles estão envolvidos, e também o assunto do didático do professor. Entre estes componentes, podemos dizer que as metodologias ativas têm uma característica e é que fica e emerge como um processo interativo. Vamos ver quais são um pouco as razões desse processo de interação. Outro aspecto importante para considerar é no sentido também de algumas estratégias que têm, digamos, destaque dentro daquilo que seriam essas metodologias ativas. Nesse sentido, então, podemos ver nesta representação do esquema
que existem muitas estratégias, mas que elas têm diferentes níveis, se se quer, de progressão, de progressões. Podemos dizer, então, que elas estão desde uma perspectiva que é simples até uma perspectiva que é muito mais complexa. Depende, digamos, dessas atividades que o professor pode colocar em sala de aula, seja presencial, seja remota ou virtual. Então, um exemplo, a escrita poderia ser uma situação que é simples, mas dependendo também do nível de desenvolvimento dos alunos, pode ser uma atividade complexa, no sentido deles não ter experiência na escrita. Outro exemplo pode ser o assunto das discussões em grandes ou pequenos grupos. Aparentemente, nessa perspectiva, é um assunto simples, em termos das organizações, dos critérios que serão desenvolvidos, mas também podem dar-se discussões entre grupos maiores, ou quando, dentro desse processo, convidamos alguns pares para fazer processos de revisão. Passando então por elementos como o estudo de caso, palestras interativas, simulações a partir dos jogos, atividades de revisão com, de novo, jogos de simulação, ou aquela perspectiva que fala da aprendizagem investigativa, o teatro de fórum, como uma das atividades, digamos, complexas. Mas também o assunto é colocar qual é a razão que o docente, quando ele vai ensinar alguma temática, ele coloca ou traz algumas dessas estratégias. Eu traz um pouco essas imagens que tem como panorâmica de Manaus, ou em contraste, digamos, com esta outra que está sendo aqui. Porque por trás destas, digamos, colocações das estratégias, como comentava um pouco no slide anterior, o assunto do contexto vai ser fundamental dentro dessa perspectiva do trabalho ativo. Então, alguns aspectos essenciais têm a ver com aquilo que nós chamamos o mundo real. Como discutir em sala de aula problemáticas que são reais, não somente que devem ficar dentro de um contexto, digamos, das disciplinas, neste caso. É uma característica bem importante. Outra tem a ver com que essas metodologias envolvem o trabalho em equipe. É uma, digamos, fortaleza importante, porque também no contexto das competências, capacidades que devem ser desenvolvidas, o trabalho em equipe é um assunto importante. Mas por quê? Justamente pela demanda das problemáticas que existem aqui dentro disso que é chamado o mundo real. A terceira condição é a necessidade de identificar o contexto do problema. Qual é essa situação que vai ser analisada, envolvida em sala de aula? E, ao contrário, se identificamos o contexto do problema, qual é também o problema do contexto? Porque muitas das vezes, nestas metodologias, são assuntos que não são considerados, não são analisados. E resolver problemas, digamos, esta ideia ou atividade melhor é uma das condições destas metodologias. E a pergunta também é para nós: que tipo de problemas nós resolvemos em sala de aula? Vamos ver um pouco essa perspectiva também. E, finalmente, outra característica tem a ver com a descoberta de conhecimentos, mais conhecimentos de natureza escolar, nesse sentido. Alguns exemplos destas metodologias ativas, então, está a aprendizagem por investigação, aprendizagem no serviço, ou aquele que é denominado baseado em desafios, ou uma aprendizagem por simulação, aquele que está hoje muito de moda, a aula invertida, ou aprendizagem baseado em jogos, ou uma aprendizagem mais focada em problemas, ou em projetos. E estes que também são importantes dentro desta perspectiva, o chamado aprendizagem colaborativa ou aprendizagem cooperativo. Também está o aprendizagem adaptativo, a simulação, os jogos de simulação, o estudo de caso, o design thinking,
ou gamificação. Se nós analisarmos um pouco estas diversas metodologias, muitas destas com certeza temos usado em sala de aula, só que no contexto do ensino de ciências, sobretudo estas três são as mais utilizadas: a aprendizagem por investigação, a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos, digamos, que derivam dessa perspectiva construtivista. Mas a pergunta também é em relação e onde ficariam então o segundo tema desta fala, que é aquele das questões sociocientíficas ou temas controversos. Vamos ver então, de todos estes exemplos dessas metodologias, se tem ou não sentido estas questões sociocientíficas, que são finalmente temas controversiais. Em qual destas diversas denominações estaria? Quando nós estamos pensando nessa primeira condição que nos falavam de ubicar-nos dentro de um contexto real, do mundo real, identificar os problemas, a primeira coisa para colocar é um pouco o que estas imagens estão representando. Por exemplo, o que acontece nos laboratórios, quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, ou aquilo que também as grandes indústrias, as produtoras de alimentos, como por exemplo aquela que está aqui, Monsanto, em relação com a produção dos sementes, quais são as transformações genéticas que, por exemplo, estão sendo feitas. Será que essas situações têm ou não algum impacto em nossas vidas, na natureza mesma? Ou quando no contexto, por exemplo, da produção de agrotóxicos ou de hormônios, será que elas têm algum impacto nos animais que nós consumimos? Ou o que está acontecendo, por exemplo, também em relação com um problema grande de nosso contexto, sobretudo latino-americano, o problema da fome. E em relação com a produção dos plásticos, será que não tem algum impacto em nossas vidas? Ou com aquele problema que está representando um pouco essa imagem como a mudança climática? Quando nós analisamos situações como estas, já estamos começando a pensar essas características das metodologias ativas. Será que essas situações têm a ver ou não com nossos contextos, com as situações que hoje mesmo estamos vivendo? Por exemplo, o assunto da pandemia, quando nós observávamos um mapa digamos, do avanço do contágio do coronavírus, o que estava acontecendo aí? E hoje, o que está acontecendo nessa mesma situação? Parecerá que o mundo, em menos de 6 meses, mudou, todo mundo sendo cuidadoso, mas de repente todo mundo já ficou livre porque sentimos que já não temos nenhuma ameaça para a vida. Então, nesse sentido e nessa perspectiva, aparecem uns aspectos que são importantes em relação com aquilo que eu vou chamar aqui das polêmicas globais. Então, assuntos como a mudança climática, o problema de ter água potável, ou o problema, sobretudo, que sei que temos nestas regiões de Amazonas, por exemplo, a perda da diversidade, tanto biológica como cultural, e também o problema mais próximo que temos, como a pandemia por causa de um novo vírus. Nesse sentido, então, existem linhas de pesquisa no contexto da educação em ciências, no contexto da didática das ciências, ou no contexto do ensino de ciências. Eu coloco nessas três perspectivas porque também aí temos alguma diferença, só que temos em comum justamente que desde aí estão sendo pesquisadas situações como essa que estou colocando. Então, essa linha de pesquisa, por exemplo, sobre a imagem pública da ciência, a ciência e cidadania, a ambientalização curricular nas ciências, a compreensão pública das ciências, ou aquela que eu marquei aqui um pouco mais com destaque, as questões sociocientíficas, ou como outros autores chamam, das questões socialmente vivas. Será que estas temáticas dentro das linhas de pesquisa têm mobilizado algo importante? E é um interesse nesse tipo de problemas, como este que está sendo aí posto.
Então, dentro dessas linhas de pesquisa, o tema das questões sociocientíficas são um elemento importante para começar a analisar desde perguntas não somente filosóficas e empíricas sobre a natureza e a relação que nós temos com o ambiente, desafiando um pouco esses problemas, os interesses, sobretudo, de nós como pessoas, como humanos, em relação com somente abordar assuntos mais econômicos ou políticos e, em todo caso, que geram um pouco de susceptibilidade em relação com os enfoques científicos. Quando nós observamos essa perspectiva, vemos que existe um interesse por comprometer não somente aos alunos que estão sendo formados, sino também aos professores, no sentido de poder melhorar aquilo que nós chamamos a qualidade de vida. Qual é aquela qualidade de vida? O que significa essa ideia de uma vida sustentável para um futuro? Então, quando analisamos um pouco isto dentro da perspectiva do que tem acontecido nos currículos, um pouco já focados naqueles elementos que eu vou destacar sobre o que seriam as questões sociocientíficas, elas estão demandando uma investigação, uma pesquisa em relação ao currículo, quais seriam as transformações para poder trabalhar com elas. E outra característica que eu coloquei em relação com essas metodologias ativas e que coincidem justamente com a perspectiva das questões sociocientíficas é a natureza contextual, a natureza localizada. E por isso falava de uma aprendizagem situado, localizado, uma aprendizagem contextualizado, porque de outra forma não seria possível. Mas o mais interessante é também o assunto dos elementos de ser respeitosos com os conhecimentos das comunidades, ou seja, todos aqueles que poderiam estar envolvidos dentro dessas questões sociocientíficas. E em relação com o professorado, então, eu estava colocando acá que é necessário melhorar e transformar e, sobretudo, comprometer ao professor em relação com estas novas perspectivas. A pergunta seria: o professorado hoje deve ensinar a seus alunos a quê? A desenvolver quê? Somente as compreensões sobre o conhecimento científico? Ou ele também deve desenvolver uma compreensão dos assuntos políticos, dos usos simbólicos do conhecimento científico e de outros conhecimentos que inclusive superam para falar de saberes que têm relação, nessa perspectiva, por exemplo, os relacionados com a educação ambiental e ou com as perspectivas do desenvolvimento sustentável. Segundo este autor, Robotham, ele considera que as questões sociocientíficas podem ser um ponto de início, de partida, como um princípio, digamos assim, para organizar os projetos dos planos de ensino. Então, isso significa já fazer uma transformação dos currículos mesmos. Não são esses currículos que são pensados somente de forma preordenada, tal qual os livros didáticos os apresentam. Então, um assunto bem importante é que as questões sociocientíficas levam a transformar a organização e os mesmos conteúdos de ensino. Inclusive, o conceito de conteúdo começa a ser transformado. E outra condição é que as comunidades locais, aquelas que estão perto da escola, do contexto da escola, vemos que têm diversas problemáticas. Então, como essas comunidades começam também a ser parte da diversidade dessas situações que podem estar aí, que são situações que preocupam, então, aos integrantes da comunidade. Nessa perspectiva, Robotham destaca que as questões sociocientíficas levam justamente a colocar esses elementos do contextual, aquilo que é próximo à escola. Mas também elas podem ser perguntas de investigação, perguntas de pesquisa,
Por isso também colocávamos focado dentro dessa ideia da aprendizagem por investigação, da aprendizagem por indagação, porque justamente resolver ou tentar resolver essas questões demanda uma investigação que pode ser escolar ou não. Mas também o interesse que tem gerado justamente pela natureza dos problemas em assuntos ambientais que se relacionam com os aspectos sociais, políticos e econômicos que estão por trás das mesmas questões sociocientíficas. Essas relações, digamos, estão gerando debates e, sobretudo, argumentações no contexto das mesmas comunidades científicas. Então, trazendo um pouco essas ideias em sala de aula, esses elementos também começam a gerar debates e melhores argumentações no caso dos alunos, mostrando um pouco as tensões e as contradições que as mesmos, digamos, temas controversiais trazem. Outro aspecto importante é destacar que são temas multissectoriais. O que quer dizer um pouco essa ideia? Que todos os grupos, os integrantes de uma comunidade, cada um deles tem seus próprios interesses. Então, isso faz que existam justamente essas tensões quando uma situação que é identificada como uma questão sociocientífica justamente gera essas divergências, essas contradições ou incluso essas tensões. E deixam ver um pouco mais a natureza sociocultural do conhecimento científico, que normalmente, quando fazemos um ensino mais tradicional, não é considerado. Então, essa perspectiva tanto da metodologia ativa como a ideia de envolver as questões sociocientíficas evidenciam justamente outros elementos que tradicionalmente não são colocados e começaram a ser trazidos, sim, por este enfoque que é a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, para identificar justamente esses critérios de natureza sociocultural do conhecimento. E, nesse sentido, então, um pouco mostrar o que está, digamos, sucedendo dentro da contextualização destas perspectivas. Então, quando nós analisamos o que está sucedendo no contexto da educação e do ensino de ciências em nossos contextos nacionais, no contexto do Brasil, no contexto da Colômbia, que podemos ver? Que encontramos esses documentos como os critérios, digamos, de política curricular, como são a Base Nacional Comum Curricular, e a pergunta seria: quais são as condições que trazem esses documentos em relação, por exemplo, a destacar a autonomia do currículo? Porque o professor pode pensar: será que eu posso abordar uma questão sociocientífica quando o mesmo currículo nacional ou local do Estado não o permite? É uma pergunta. Ou essa perspectiva do BNCC favorece a formação de cidadãos críticos? E a pergunta seria: por quê? Por que devemos favorecer essa formação? Ou talvez trabalhar na relação entre o social e o natural, inclusive a ideia de favorecer a proteção, a conservação da natureza, do ambiente. E que significaria trabalhar nessa perspectiva na formação e na articulação do ensino de ciências, da educação em ciências, com outras educações, neste caso, a educação ambiental, como uma forma, talvez possível, da ambientalização curricular. É uma ideia bem interessante que deve ser questionada nestes documentos de política nacional e dos estados mesmos. E também analisar a responsabilidade social que nós temos em relação a essas problemáticas. É um assunto de consciência ambiental ou tem a ver com outros critérios? E é necessário também ver se existe a possibilidade de melhorar a compreensão da natureza da ciência, o tipo de habilidades para as atividades científicas, as mesmas atitudes científicas e também ambientais, ou mais vamos formar no sentido de
favorecer um conhecimento científico para informar e não para formar desde a ciência. E a relação da ciência com outras disciplinas. Neste contexto, o tema das questões sociocientíficas justamente evidenciam essa relação, que deixa de ser um pouco monodisciplinar para se transformar em uma, talvez, relação inter ou de outra natureza, inter, multi, transdisciplinar. Isso vai depender do contexto das questões mesmas. Será que promovem atitudes científicas e ambientais? Será que desenvolvem outros valores que são pensados desde os valores mesmos da ciência? Será que permite formar na democracia, na solidariedade e na sustentabilidade? E será que é possível abordar aquilo que eu chamaria dos problemas autênticos? Porque pareciera que em sala de aula os problemas não são autênticos, ou são, mas problemas, digamos, simulados desde um contexto da disciplina, da física, da química, da biologia, que muitas das vezes geram pouco interesse, inclusive, na aprendizagem da ciência. Por quê? Porque não estão contextualizados e os alunos não sentem nenhum interesse nesses assuntos. Então, será que abordar desde esta perspectiva favoreceria também esses elementos? Com essa contextualização, então, vemos um pouco o que pode estar acontecendo dentro do contexto nacional. Se nós vemos o contexto da educação científica no contexto internacional, encontramos a educação para o desenvolvimento sustentável que estabeleceu a mesma Unesco, que terminou em 2014. Mas depois foi definida a educação para a cidadania mundial em 2016. E a terceira foi a educação em relação com os objetivos de desenvolvimento sustentável 2030, que todos agora estamos tentando responder. E a pergunta seria, e por quê? Porque teríamos que responder. Se nós vemos um pouco a ideia da educação para a cidadania mundial que estabelece a Unesco, uma ideia interessante que eu trago aqui. E é que eles consideram que, além dos conhecimentos e competências, a comunidade internacional está convocando, em geral, ao processo da educação em ciências, para uma educação que ajude a resolver os desafios mundiais. Somente pensar nessa frase que foi colocada em 2016 é como se já existisse uma predição, talvez, daquilo que nós estamos vivendo hoje. É possível resolver e ajudar a resolver desde a educação em ciências, desde o ensino de ciências, os desafios mundiais, e são desafios mundiais emergentes, que quer dizer problemas que antes não tínhamos e que agora sim, como aquele da pandemia. Então, é um desafio que nessa perspectiva da educação para a cidadania mundial nos estão colocando, mas também como poder, além de desenvolver conhecimentos, competências, valores nos alunos, como ter um mundo mais pacífico, tolerante, sustentável, enfim. Isto é uma educação para também compreender e resolver os problemas locais e mundiais. Aí, quando nós falamos dessa ideia do local e do mundial, o tema das controvérsias tem muito sentido, porque também podem existir assuntos que são locais, que não são problemáticas para todo o mundo, mas também pensando nessa perspectiva mais do que seriam as questões sociocientíficas de natureza mundial. Por quê? Nesse sentido, porque justamente ela traz um conjunto de dimensões que dentro do ensino de ciências normalmente não são abordadas. Os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais. Então, nesse chamado da Unesco para formar, e é nisso que eles chamam a educação para a cidadania mundial, quando lemos justamente esse texto, vemos que é uma coisa interessante, importante justamente para trabalhar. Mas, pensando agora em estes que são os objetivos, para os objetivos para o desenvolvimento sustentável, então aí que colocaram
a necessidade de garantir uma educação inclusiva, de qualidade e, sobretudo, de promover oportunidades de aprendizagem. Quando lembramos esses primeiros slides, quando falamos dos tipos, das metodologias ativas, lembrem que todo estava focado em um tipo diferente de aprendizagem, ativo, localizado, simulado, enfim. Por quê? Porque justamente uma característica que traz aqui é uma aprendizagem que deve estar focado no centro, pensado para os alunos, mas também uma aprendizagem que tem uma característica importante, que é uma aprendizagem para toda a vida e para todos, é uns elementos também dentro dessa política. Quando revisamos um pouco o que seriam estes 17 objetivos, lembrar somente que nós temos uma responsabilidade, sobretudo com o quarto, que é a educação de qualidade. Mas a pergunta será, hoje, no contexto de uma pandemia, da problemática que estamos todos envolvidos, é possível ter uma educação de qualidade quando incluso temos problemas de conectividade, de falta de um computador, enfim, que são elementos importantes, não são centrais, mas são muito importantes, porque se não temos, não podemos também garantizar uma forma, pelo menos, de comunicação. Mas também, em meio destes elementos, erradicar a pobreza, acabar a fome, ter uma vida mais saudável, enfim, esses elementos, segundo os expertos, quando analisam justamente o que tem acontecido com estes objetivos, colocam que nem em 50 anos vamos a superar justamente a problemática por causa, digamos, dos problemas mesmos que a pandemia tem gerado. Nesse aspecto, então, é necessário entrar, digamos, a colocar umas críticas em relação com essa educação científica, para entender por que as questões sociocientíficas nos poderiam ajudar nessa relação. Então, aí vemos uma educação científica que tradicionalmente, dentro das metodologias também tradicionais, estão focadas em conteúdos disciplinares. A genética, a biologia, a química, enfim. Conteúdos disciplinares que a maioria das vezes não tem sentido para os alunos. Talvez tenha um sentido para um professor, para as políticas curriculares, mas para o aluno eles não têm sentido. Isso faz que esses conteúdos sejam atomizados, fragmentados, reduzidos, justamente pela quantidade de conteúdos. Os professores não podem abordar em sala de aula esses temas. Então, ele faz uma apresentação e não um ensino, e termina sendo um assunto, digamos, de definições muito pequenas, inclusive pouco pertinentes em relação com a educação científica. Outra coisa que é muito importante aqui ver é essa educação científica que está focada dentro das chamadas epistemologias do século XX. Será que com essas visões destas epistemologias nós podemos dar conta justamente dessas problemáticas colocadas? Será que é suficiente com isso ou não? Será que precisamos outras epistemologias? E em sua relação com o ambiental, é uma educação científica que é muito mais ecologizada, que tem, digamos, diferença em quanto a diversas, pelo menos 6, 7 dimensões que ela deve abordar. Então, fica reduzida também essa relação com o ambiental. E outro elemento importante aí para criticar da educação científica é a mesma formação de professores. Quando eu coloco aqui essas, digamos, 3 características, é porque, inclusive, os conteúdos que tradicionalmente nós, como professores, ensinamos, estão dentro do ciclo 19, 20, mas temos
uma formação de professores que está aqui no século XX, mas essas problemáticas e os alunos são do século XXI. Então, como ter uma, digamos, relação de tempos diferentes na perspectiva dos professores que precisamos justamente para atender essas situações? Então, dentro desse contexto, surgem e emergem o que seriam as questões sociocientíficas. Vamos ver aí como tentar superar um pouco essas críticas e também esse diálogo com as metodologias ativas. Então, a primeira coisa, o que seriam essas questões? São assuntos, perguntas que são polêmicos, questões, podem ser casos, controvérsias, enfim, as diversas denominações que tem. Mas elas têm, digamos, uns antecedentes que justamente evidenciam quando nós escutamos, por exemplo, o diário, escutamos as notícias, que está colocado um tema que pode ser polêmico, que é muito discutido, que é muito controversial. Então, nessa ideia, aqui o papel é de invasão, se se quer, como cidadãos, de muitas perguntas, de muitos fatos, de muitas controvérsias, que ao final não diz, será verdade que existe um vírus? Será verdade que a pandemia é um assunto real, é um assunto fictício? Muitos elementos que começam a ter aí um aspecto, inclusive, de ficção. Então, situações como essas demandam deliberação. E qual é o papel da ciência em meio dessas problemáticas? Aí um pouco essas imagens que nos fazem perguntar e que está acontecendo em nossa região, nosso país, nosso estado, nossas cidades. Será que todos temos as mesmas preocupações ou não? Estes casos em todo momento estão aí nas notícias, na rádio, na televisão, na internet, nas diversas mídias de comunicação. Em meio da pandemia, mais ou menos no mês de março, aparecia esta notícia. Em Chernobyl, incêndios que estavam próximos às usinas nucleares. Se lembramos o acidente que aconteceu lá, mas por todo mundo estarmos aí concentrados nas notícias por causa da pandemia, muito poucos estiveram atentos do que estava acontecendo aqui. Outro, se nós analisamos o que está acontecendo aqui em nossa região da Amazonas, a queima, o desmatamento, um dos problemas que, digamos, por causa de ter uma produção agrícola, deixa a destruição do pulmão do mundo. Ou quando nós consumimos alguns alimentos e de repente emergem alergias e não sabemos por quê, o que está acontecendo em relação com o vírus mesmo? Será que os cientistas já têm uma resposta sobre a origem do vírus, do coronavírus? Ainda não. Então, todos estes elementos são notícias do dia a dia. Esses são elementos justamente que dentro desse contexto das questões sociocientíficas começamos a analisar. Nessa ideia, então, antes, em anos anteriores, as gerações dependiam muito dos expertos, daquilo que falavam os cientistas, os médicos, inclusive a partir desses critérios, definir as políticas, os protocolos. E hoje, entanto, as novas gerações são muito mais ativas, porque elas estão reclamando uma voz não passiva, senão uma voz ativa. Para quê? Para tomar justamente decisões sobre a vida, decisões sobre a saúde, decisões sobre o ambiente, sobre a tecnologia, enfim, sobre o mundo todo. Nessa perspectiva é que justamente emerge esta ideia das questões sociocientíficas. Por quê? Porque elas têm um impacto que é global. Falar da mudança climática não é um problema somente do polo, não sei se se diz assim, professora Ercila, aquela zona do nosso planeta na qual temos concentrado o congelamento. Então, essa mudança climática é um problema somente de uma pequena região, é um problema do mundo.
o tema do uso da energia nuclear, do desmatamento, que é aquele que mais também nos está afetando, e também a existência de problemas que são locais. Por exemplo, separar os lixos, usar a bicicleta, saber que tipo de alimentos nós estamos consumindo, se estamos ou não consumindo agrotóxicos, enfim. São decisões que têm a ver com os impactos da ciência e da tecnologia e que muitas vezes, desde o contexto desse ensino tradicional, não são discutidos. Então, estas são notícias, problemas que invadem a vida diária. Também esses critérios colocam outra ideia central que justamente emergiu dentro do contexto do enfoque CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, quando ela coloca como um objetivo da educação a alfabetização científica. Mas agora, como eu colocava dentro desse contexto, justamente internacional, já não é somente falar de uma alfabetização científica, senão também de uma educação para a cidadania mundial, de uma educação ambiental que inclusive deixa atrás os elementos justamente porque se supõe que ela não tem cumprido os objetivos. Então, se fala mais em termos desta educação para o desenvolvimento sustentável. Essa alfabetização científica é mais que saber conteúdos, não é colocar em ação, em sala de aula, os critérios do BNCC, ou no caso da Colômbia, os padrões básicos de competências. Não. Essa alfabetização significa que o aluno ele sabe sintetizar, ele sabe analisar, que ele delibera justamente no sentido dessas questões sociocientíficas que são complexas. O alumnado, então, está solicitando, ele está pedindo a necessidade de participar, de assumir, digamos, sua postura política, de actuar como um cidadão formado e informado. E a pergunta é: será que desde o ensino de ciências nós o estamos favorecendo? Então, nessa ideia, a alfabetização científica é um conhecimento científico escolar que é funcional no sentido de ajudar a formar em capacidades para aplicar o raciocínio científico à vida real. E eu trago isso porque muitas das críticas que outros autores colocam em relação com as questões é que ele deixa por trás o conteúdo científico. E não é verdade, porque justamente para compreender a natureza precisamos do conhecimento científico. Conhece os problemas científicos, investiga, ajuda a analisar informação, ajuda a deliberar de forma cuidadosa. Então, esses elementos que são próprios um pouco do científico têm que ser trazidos acá e ajuda a compreender aspectos que normalmente não são também colocados, as implicações morais e éticas dessas decisões que são colocadas aí. E de estar cômodo com as incomodidades. Se nós vemos um pouco o que tem sido a ciência e o ensino da ciência, ela normalmente está dentro da certeza. Nós ensinamos as fórmulas PV igual NT, ou seja, pressão, volume, temperatura, enfim, essas relações entre as variáveis normalmente nos dá a certeza de conhecer um assunto do mundo. Aqui o que está sendo colocado é a incerteza. Como isso mesmo, será que vamos a superar um dia a pandemia? Será que isso não vai a suceder? Todo mundo temos certo grado de incerteza justamente pela natureza dos problemas. E nesse contexto, então, a educação, na perspectiva CTS, tem três cenários: um cenário da investigação, um cenário da política e um cenário da educação. Aqui é o lugar, digamos, onde nós nos ubicamos. A ideia do CTS educativo para gerar programas interdisciplinares em contextos educacionais. Por quê? Porque justamente é aí a parte na qual emergem esses temas controversiais, no sentido, inicialmente, de falar dessa alfabetização científica e
nessa ideia, então, uma alfabetização que está focada na relação ciência e tecnologia, atitudes, valores, critérios éticos que não estavam sendo colocados no ensino. Mas, para poder fazer isso, o que aconteceu? A transformação do conteúdo. Então, se nós fazemos um paralelo entre o ensino tradicional, com metodologias tradicionais, e hoje um ensino, digamos, alternativo, se se quer usar a palavra, ou mais ativo, essa transformação do conteúdo é necessário. E por isso, então, as questões sociocientíficas têm implicados esses princípios. Se nós analisarmos somente a CTS educativo, miraríamos que sim, que é um enfoque que mostra as interrelações entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e depois as interrelações com o ambiental. Se comparamos com estas as questões sociocientíficas, ela também aborda essas relações, só que aqui é mais para digamos, um desenvolvimento emocional ou socioemocional que na maioria das vezes no processo de formação de professores esquecemos, não colocamos, mas na perspectiva das questões sociocientíficas, esses critérios sim foram colocados, o ético, o raciocínio moral, emocional, e na perspectiva do CTS é um contexto mais para ver de forma específica essas conexões entre ciência, tecnologia e sociedade. Então, aqui, o contexto com os objetivos socioculturais são muito fortes. E por quê? Porque a ideia é superar esses critérios da alfabetização científica inicial para uma alfabetização científica que finalmente se está transformando. Para poder, então, promover uns conteúdos que enfatizam na compreensão também pública da ciência, não é? E, em outro critério, esta educação CTS é uma educação cidadã, aí ficou em espanhol, não? Uma educação para a cidadania mundial, que é aquilo que a Unesco estabeleceu. Mas, nesta relação, é uma abordagem que toca e envolve aspectos sociais, políticos, econômicos. Digamos que aqui tem mais variáveis, entanto que aqui somente tem 2 ou 3 destas variáveis que são colocadas na relação da educação ambiental com a educação para o desenvolvimento, porque é aquela que é mais próxima às questões sociocientíficas. As duas aqui, a educação CTS e a educação para a cidadania mundial, elas enfatizam, sim, na tomada de decisões, só que aqui ela propõe mais uma relação para gerar uma ética ambiental, uma discussão que, inclusive, hoje é posta na perspectiva dos elementos conceituais do que seria essa educação. Aqui requer ser reformado, digamos, toda esta perspectiva. Se nós analisamos estas duas visões, aqui, mais que falar de uma educação CTS, uma educação para alfabetização científica, estaríamos falando de uma educação sobre, através e para o meio ambiente. E essa está nessa ideia do que seria a educação para a cidadania mundial. Com estes elementos, podemos ver, então, que as características das questões sociocientíficas, na perspectiva destas autoras, Radcliffe e Grace, elas têm uma natureza multidimensional. O que quer dizer isso? Que elas devem necessariamente adequar as estratégias de aprendizagem, de avaliação, não podem ser as mesmas, devem ser justamente essas metodologias ativas, demandam outras habilidades do professor, já não é um professor que dá informação aos alunos, sino é um professor que é mediador em relação com essa informação. E ele deve articular ao plano de ensino escolar. Por isso, Robothon, aquele autor que eu colocava, ele diz que as questões sociocientíficas são um elemento orientador e transformador do currículo. Em outros critérios, essa ideia do multidimensional tem a ver com a relação com um problema científico que tem um impacto social.
Se nós podemos identificar esse tipo de questões, podemos dizer que nos encontramos justamente com um tema controversial. Por exemplo, no ano passado, eu estava em outro evento e estávamos falando da vacina do vírus do papiloma, se ele deveria ser ou não colocado às meninas menores de 12 anos. Hoje já esse tema ficou por trás. Hoje a pergunta é: o que está acontecendo com o novo vírus? Se deve ser pesquisado, o que deve ser pesquisado, porque esse é um tema importante hoje, mas em outros contextos isso não é importante. O importante é, por exemplo, mostrar a necessidade de pesquisar sobre a vida em Marte. Será que nesse planeta existe vida? Se, algumas perguntas, se não sabemos cuidar a vida aqui no planeta Terra, por que invadir outro planeta, se é possível chegar lá? Então, são perguntas que têm essa natureza das questões sociocientíficas. Outra pergunta, como exemplo do que seria essa questão sociocientífica, em relação com os animais transgênicos, é mais para analisar a revolução genética ou evidenciar o sofrimento dos animais. Por que é necessário, então, incluir isto dentro do ensino de ciências? Será porque gera interesse e motivação ou porque é necessário formar em outras capacidades e competências dentro dos alunos? Então, essas características fazem que as questões sociocientíficas tenham uma base, sim ou sim, científica, porque elas necessariamente estão dentro da fronteira do conhecimento científico. E aí o papel do professor sim que é bem importante. Hoje, nós, meio das informações de WhatsApp, Facebook, enfim, todos aqueles meios de comunicação, vemos as falsas notícias, as fake news. Então, aí muitas vezes os alunos e, em geral, a população fica convencida que muitas dessas informações são certas. Então, precisamos justamente de uma base científica para analisar esses temas controversiais. Por lo tanto, significa formar nas opiniões, na tomada de decisões que são próprias e sociais, ou seja, individuais e coletivas. São reportadas pela mídia, então aí o professor, quando ele busca uma notícia para ser abordada como um tema controversial, ele deve inicialmente analisar qual a abordagem que tem, que está utilizando o periódico, a televisão, enfim. E ele deve lidar com informações que não são completas, porque a mesma ciência ainda não tem resposta, é uma construção que está sendo feita. Então, pelo qual é uma, digamos, evidência científica que ainda é conflitiva. Aborda, então, assuntos locais, nacionais, globais, em diversos contextos. Uma coisa é pensar como está, digamos, vivendo a pandemia a cidade em Manaus, outra coisa é como estamos nós aqui em Bogotá vivendo a pandemia. Apesar de ter o mesmo problema, o contexto político, social, econômico, enfim, fazem que a problemática seja abordada e, sobretudo, sentida de diferentes formas. Isso faz parte justamente dessa natureza multidimensional. Nessa ideia, então, as questões sociocientíficas envolvem uma relação de análise de custo-benefício. Qual o risco que pode estar em relação com essa situação? Quais são os valores de raciocínio, os aspectos éticos que estão por trás também? Será que envolve aspectos do desenvolvimento sustentável? Será que ajuda a compreender as probabilidades e o risco? Hoje é um tema muito importante e central que desde a educação e desde o ensino de ciências deve ser feito. As probabilidades de digamos, contrair um vírus, as probabilidades de contagiar a outras pessoas, se nós não sabemos por que devemos lavar frequentemente as mãos. Então, são situações que dentro do contexto do ensino de ciências devem ser discutidos. Mas também é pensar que são aspectos de uma vida transitória, justamente pelas demandas, pelas transformações.
E esses elementos do multidimensional também têm a ver com a forma como o assunto da controvérsia é colocado nas notícias. Ela pode ter um alto nível de vocabulário técnico. Então, aí, por isso é importante o papel também do professor de trabalhar os conteúdos científicos que envolvem a mesma controvérsia. Isso significa, então, ter um conhecimento científico, mas também em ter fontes, informações confiáveis, que sejam, digamos, periódicos, que tenham talvez um interesse político ou não, e quais são as implicações que estão nesse sentido. Pero outro aspecto importante é o papel das evidências científicas, das teorias, das crenças e das implicações que estão aí por trás dessas questões sociocientíficas. E nessa ideia das características, outro aspecto importante é o tema dos valores, dos aspectos éticos, dos juízos de valor que envolvem, porque muitas vezes também são conteúdos mais de natureza atitudinal que não são consideradas em sala de aula. Então, é interessante e importante poderlo trabalhar. Uma questão sociocientífica, então, ela não tem um ponto de vista ainda fixo, universal, justamente porque é um assunto que está sendo questionado, mas contrasta aspectos morais. E aí colocava o assunto dos exploradores no Peru, que eles começaram mais ou menos no mês de março, abril, a matar aos mórcegos por medo ao coronavírus. Por quê? Porque justamente nas notícias ficou a ideia que eles eram os transmissores do vírus. Então, será que isso não tem uma implicação moral, ética, em relação com notícias que, por não ter critérios de confiabilidade, de validez científica, mas, sobretudo, de evidência, os moradores terminam alterando um ambiente natural, uma população, nesse caso dos mórcegos? Será que isso não altera finalmente o contexto do ambiental? Outra ideia também que é próprio dessas características multidimensionais é que as questões sociocientíficas nos ajudam a superar os mitos da ciência. A ciência, normalmente assumimos que é aquela construção cultural do conhecimento que ajuda a resolver os problemas do mundo. Se isso fosse certo, hoje talvez tenhamos resolvido todos os problemas do mundo, mas não é assim. Por quê? Justamente porque ela não pode resolver, ela, sobretudo, não responde aos aspectos morais, aos aspectos estéticos, aos aspectos éticos, justamente pela complexidade dos problemas que hoje estamos vivendo. Então, a ciência ela não é responsável também de resolver todos os problemas. E nessa ideia, quando nós pensamos o que seria uma hipótese como uma conjuntura educada, a ciência temos a ideia que ela se generaliza para todo, que ela pode explicar todo, mas não consideramos a natureza preditiva. O que será que vai acontecer quando já tenhamos a vacina para o coronavírus? Será que não vai gerar algum efeito contrário, como talvez já em alguns casos está acontecendo? Então, nessa perspectiva, Simonows ele considera que as questões sociocientíficas são uma forma para descrever aquilo que chama os dilemas sociais, que, por supuesto, estão influenciando os campos da ciência. E, nessa perspectiva, ela tem relação com várias disciplinas, tanto científicas como não científicas, e envolvem aspectos que têm a ver com o procedimental, conceitual, inclusive o atitudinal, em um sentido do significado social desses aspectos. Então, se nós vemos o tema da alfabetização científica como um critério da educação CTS e da educação para a cidadania mundial, elas estão interrelacionadas com as chamadas questões sociocientíficas. Mas, com esta nova relação da educação para o desenvolvimento sustentável e a educação ambiental, nós vemos que todas estas educações finalmente estão
têm algo em comum, e é que estão focadas, centradas nos valores e na necessidade de ter uma compreensão conceitual e em desenvolver habilidades nos alunos, só que existem diferenças. Se vemos aqui, um pouco o resumo do que eu tenho falado, é que nesta perspectiva, a alfabetização científica, na ideia inicial do CTS, era mais para compreender essa natureza da ciência e trabalhar nos conceitos científicos chaves. E por isso organizamos o currículo como está organizado. Mas, dentro desta perspectiva da educação para a cidadania mundial, que ela é a demandada hoje, nos fala na necessidade de trabalhar em conceitos como o direito, a responsabilidade, os aspectos políticos, o saber decidir, os marcos legais, mas nesta perspectiva, na verdade, se trabalha mais nestes conceitos, a sustentabilidade, a ideia dos sistemas, ou do sistemismo melhor, da complexidade, do holismo, do diálogo de saberes, incluso de outras epistemologias. Como eu colocava, se fizermos uma linha de traço acá, veríamos que assim, a parte de embaixo estaria mais na perspectiva de umas epistemologias do século XX, mas daqui para frente seria mais uma epistemologia que demanda de outros saberes. Então, é necessário justamente analisar que seja qual seja a decisão do professor de trabalhar, estas questões sociocientíficas são aquelas que estão movilizando justamente as relações entre as três. Mas, se nós queremos trabalhar nesta ideia, digamos que a alfabetização e a educação científica ficariam cortas em trabalhar estes aspectos que hoje também são demandados. Então, que seria dentro do currículo o tema das questões sociocientíficas? Então, a pergunta: para que as ensinamos? Para que ensinaríamos? A primeira coisa, que é a relevância que elas têm, porque são problemáticas de hoje, do mundo atual, porque elas têm um critério holístico, integrador, ou seja, nos ajuda a superar essa visão atomizada que eu colocava do conteúdo científico escolar, porque nos ajuda a educar em valores, em aspectos da incerteza e um princípio bem importante que hoje precisamos, o princípio de precaução. A ciência nos está ensinando e formando dentro da certeza do mundo, mas também é necessário formar dentro da incerteza, lembrando essa política que emergiu em 2016 na Unesco. O princípio de precaução, justamente por causa dos problemas que hoje temos, e isso faz necessário trabalhar aprendizagens baseados nessas metodologias ativas. E por quê? Porque elas são aquelas que estão demandando uma orientação de trabalho para a ação, uma ação que é um currículo para transformar. E nessa ideia, então, é uma pesquisa, é formar dentro de critérios de pesquisa escolar e favorecer um pensamento crítico nos alunos, é uma perspectiva que nos deixa ver um futuro que é possível, um futuro que é alterno, mas que dentro das formas de nós atuar como normalmente estamos atuando, parece que se isso continua, não teríamos um futuro possível. Então, é necessário analisar dentro do currículo e dentro do conteúdo o plano de ensino e fazer um balanço do para que ensinar, por que eu ensino a química que eu ensino, o que eu devo ensinar então. Tem um potencial em relação ao conjunto de professores, porque aqui o professor e os alunos deixariam de trabalhar sozinhos, seria um trabalho coletivo, por isso é necessário essa competência de trabalho em equipe que colocava ao começo. Necessariamente o trabalho para abordar a interdisciplinariedade, mas isso vai depender da natureza da problemática, da questão controversial.
para justamente favorecer a cooperação, mas sobretudo o impacto dessa instituição escolar em relação com seu contexto e do contexto com a escola. E a formação de professores, será que ele tem interesse, o professor tem compromisso em abordar essas situações? A única coisa que é bem clara é que são complexas, justamente porque elas demandam muitas dimensões, político, social, econômico, ambiental, cultural, inclusive espiritual. Nossas visões de mundo, que são umas visões mais na perspectiva latino-americana, de umas cosmovisões. Então, como elas podem ou não influenciar dentro dessa perspectiva? Permitem, então, avaliar as progressões de aprendizagem. Hoje estamos falando de resultados de aprendizagem que estão sendo colocados justamente a partir dessas progressões em relação não somente com os conteúdos atitudinais, com os valores, com os conteúdos procedimentais e conceituais. Então, como nós podemos organizar esse currículo? Demanda níveis de argumentação nessa abordagem. Significa também, por parte dos alunos, da tomada de decisões, de como saber usar as evidências para poder enfrentar um tema controversial. Para o caso do professor, significa um planejamento de umas unidades didáticas, de uma sequência de ensino diferentes, que já não estariam centradas em tanto conteúdo disciplinar, sino que ele, como dizia Roboton, ajuda a organizar, inclusive, um ano escolar com 3 ou 4 temas controversiais. Isso significa, então, interactuar com o entorno, com quienes são os interessados na abordagem das questões sociocientíficas. Por isso é bem interessante, porque estas questões são, digamos, cumprem com muitas dessas características das metodologias ativas, porque a relação da escola, da universidade, com quem? Com a realidade, com o contexto, com a comunidade. E nosso compromisso com as demandas sociais, como eu já coloquei, a educação cidadã, a educação para a ambiental, a educação não tanto para o desenvolvimento sustentável, sino pensar em uma educação para a sustentabilidade, que é outra coisa. E no caso do professorado, é começar a debater sobre qual seria essa natureza das questões sociocientíficas, como os professores as compreendem, suas dimensões, quais seriam os conceitos de natureza da ciência, o conceito e a forma deles entender a cidadania mundial, os conceitos como justiça social, os informes da mídia, a ética, os conceitos mesmos de ciência e tecnologia. E isso que significa mudar as formas de ensinar. E ter uma atitude informada, um professor que não esteja ao dia informado, porque ele é o primeiro que deve estar informado sobre isto, quais são esses temas controversiais. Então, significa para esses professores trabalhar com outros, aprender a trabalhar também em equipes. Hoje, e nós estamos trabalhando com um grupo de professores aqui em Bogotá. É curioso, porque estamos fazendo um seminário justamente para fazer planejamentos curriculares focados nas questões sociocientíficas. E, curiosamente, os professores, temos um grupinho aí que eles dizem, não quero trabalhar com esse outro professor, ele é de outra área, ele é da primária, ele é de secundária. Então, eu prefiro sempre trabalhar com os mesmos de física, química, biologia, pero esse professor pensar-se com um professor de outra área, de outro nível educativo, para ele não é possível. Então, é necessário aprender a trabalhar com os outros para pensar, refletir justamente sobre as próprias crenças que nós temos sobre o ensino, sobre a natureza da ciência, sobre as questões sociocientíficas, sobre como poder organizar o ensino a partir destas abordagens e repensar os objetivos. Aqui, o que pode acontecer? Que o professor pode trabalhar por, eu chamo assim, progressões às questões sociocientíficas. Ou seja, um dia em sala de aula ele coloca um tema e quizás aborda alguma discussão, mas na verdade ele não está abordando a questão sociocientífica.
ou inclusive pode existir uma disciplina focada somente em uma questão sociocientífica. Vamos a falar, por exemplo, da mudança climática. Então, todo gira, está centrado, focalizado em relação com essa situação. Ou ter várias disciplinas, ou configurar, inclusive, uma área curricular, ou inclusive pensar em toda uma instituição que trabalha nessa perspectiva. Mas isso significaria desbordar o institucional, ou seja, sair de sala de aula para ir afora e ver o mundo, entender o mundo, suas problemáticas. Nessa perspectiva, então, existem as chamadas questões sociocientíficas em 3 níveis. As questões sociocientíficas inventadas, ou seja, aquelas que são artificiais. Alguns, por exemplo, dizem, não existe a mudança climática, isso não é verdade, isso é uma coisa que uma pessoa, um grupo de cientistas inventou, mas na verdade não existe. Então, quem entra a controvertir tem que trazer as evidências para mostrar o que seria a mudança, quais são os cambios que estão sendo dados aí. Existem as questões sociocientíficas negadas. Então, aí o exemplo, aqueles que consideram que os sementes mudados geneticamente, que eles não têm, talvez, impacto na saúde. Então, é discutir se na verdade existem ou não esses impactos. Ou as questões sociocientíficas aceitas. É hoje uma verdade, um assunto já reconhecido, que existe o esgotamento dos recursos naturais. Então, como vemos, existem diversas formas aí, então é poder o professorado reconhecer e trabalhar com elas nessas perspectivas. Então, finalmente, essas metodologias ativas nos levam justamente a pensar que as questões sociocientíficas têm relação com essas metodologias ativas. Só que a maioria, como está sendo desenvolvida, muitas vezes são mais por simulação. Que significa isso? Que os professores com os alunos fazem jogos de simulação ou fazem estudos de caso, mas eles não saem daí de sala de aula. Todo momento as análises, as propostas ficam em sala de aula. Se nós abordamos as questões sociocientíficas na perspectiva da investigação ou na perspectiva do assunto colaborativo, cooperativo, pensando no serviço do outro e dos outros, podemos pensar que é necessário essa transformação. Não tanto necessário, senão possível. É possível fazer essa transformação. Então, aí, concluindo, é necessário pensar o que seria para nós o conteúdo. Como vemos, o conteúdo se transforma. O conteúdo já não é ensinar átomo, molécula, célula, enfim. O conteúdo agora está fora de nós, aí está. E o que nos está dizendo as questões sociocientíficas nessa perspectiva é que o conteúdo está dentro dos problemas, o que eu chamei os conteúdos vivos. Então, a pergunta: quais conhecimentos são relevantes para os alunos, para os estudantes cidadãos de hoje e de amanhã? Quais são esses conhecimentos? Que é aquilo que é demandado? Será que a ciência e a tecnologia são só para os cientistas ou para a cidadania? Alguém falava, a ciência é tão importante que ela não deve ficar só em mãos dos cientistas. Então, a pergunta: como professores de ciências, temos uma responsabilidade em relação com estas problemáticas de hoje. Então, é um convite para nós poder transitar desde uma educação normal, como diria, agora esqueci, quem fala da educação, da ciência normal, professora Arcila, esta Popper, Kuhn, Beate, deve fazer a lista para lembrar. Kuhn fala da ciência normal. Então, é um convite para transitar entre uma ciência normal para uma educação normal e para uma educação que seria pós-normal,
que significa isso? Uma educação que está focada na incerteza, nos problemas, nas decisões, nos valores. E isso significa, então, uma compreensão, uma participação, mas, sobretudo, uma ação transformadora. E essa é um pouco a ideia das reflexões que eu quero deixar neste evento. O que significam hoje essas metodologias ativas? Trabalhar com as tecnologias da informação da comunicação, trabalhar com muitos jogos, fazer simulações, ou será que essas metodologias ativas nos estão fazendo um convite para promover capacidades, competências para os cidadãos do presente e do futuro, que estão aqui já, que já estamos no meio dessas problemáticas. Então, é isso. Muito obrigada, eu agradeço. Eu vou deixar aqui um pouco as referências que eu coloquei no sentido dos slides. E para quem tiver interesse, talvez nós temos uns livros publicados nessa ideia das questões sociocientíficas. E neste livro, um pouco o que seria esse discurso e a formação de professores em relação com as questões sociocientíficas. Isso derivou justamente de um trabalho feito com colegas lá no Brasil. E tem um pouco as experiências dos professores em sala de aula, quando eles começam a transformar seus currículos nessa perspectiva. Deixo aí também meu e-mail e muito obrigada. Professora Diana, foram reflexões profundas, questões necessárias hoje para a educação, para a gente refletir. Sua palestra nos trouxe momentos de muita autoanálise, autorreflexão e autoavaliação também, porque quando você coloca a questão das metodologias ativas, o que elas têm significado para nós, é muito importante, né, que a gente venha pensar sobre isso como docentes e também como professores que têm ajudado na formação de professores dentro de um curso de licenciatura. Achei muito interessante quando você fala da importância da contextualização aí, trazendo várias dimensões, né? A contextualização ela abrange várias dimensões, aí, social, política, cultural, né? E com as questões sociocientíficas elas se ampliam a outras dimensões que a gente precisa incluir. E aí eu anotei estética, ética, sustentabilidade, questões espirituais também, moral, juízo de valor, né? Então, quando se fala em questões sociocientíficas, como você colocou aí, não é só trazer uma temática, um tema real, é também trazer uma temática que seja controvérsia, que tenha impacto social, ambiental, e também gere interesse na humanidade, se discutir, né, a vários níveis aí. E o tema ele tem que ser trazido de forma problematizada, né? Não é só chegar aqui, nós temos um tema para trabalhar. A gente precisa problematizar a temática. E eu acho aí que a questão das metodologias ativas, elas ajudam muito na problematização das questões, seja na forma do ensino por investigação ou baseado em projetos, né? Como você bem colocou. E aí a gente pode realmente falar em mudança do conceito de conteúdos, né? Porque aí a gente deixa de ter aquele conteúdo fragmentado, cristalizado, pontual, um conteúdo que venha ter sentido, que venha ter relação articulado com o nosso dia a dia, com o mundo real, né? Então, assim, realmente você trouxe várias reflexões importantes. Muito obrigada por esse momento. Eu gostaria de agradecer muito por isso e também a todos os participantes do Laceira que nos acompanharam até agora, né? Eu quero parabenizar a professora pela sua palestra e daqui por finalizado a palestra final do nosso evento.